Vamos falar desse cenário desesperador dos nossos dias, né? É, a gente se depara hoje com tantas ideologias, com tantos conflitos familiares, com uma série de situações, e elas foram se intensificando ao longo das gerações, né? Eu tive até que anotar aqui uma colinha de tanta coisa, assim, que eu fui lembrando e depois interagindo com muitas mães também, o cenário vai se completando, né? Talvez sejam assuntos que já esbarraram na sua família, como um já esbarrou na minha, quando meu filho tinha 2 anos e meio, ou talvez vai esbarrar logo em breve. E por isso que é tão importante a gente se preparar para esses temas, né? Então, a gente começa com cenários, né? A banalização do casamento, né? Aquela famosa frase, casar para quê? Isso foi de anos e anos atrás e hoje já é extremamente comum. A independência dos cônjuges, isso é extremamente comum, inclusive no meio cristão, né? O divórcio que na época, vamos considerar assim, dos meus avós, era incogitável, dos meus pais já era mais difícil aceitar. Hoje é extremamente normal e aceito, comum, né? O divórcio se tornou algo totalmente normal para a nossa geração. A gente está vivendo essa crise que é a era dos órfãos de pais vivos. Então, a criança tem pai, tem mãe, ela pode ter dinheiro ou não, isso a condição não importa, né, aqui para classificar, mas ela tem pais ausentes, né? Muitas pessoas, muitas crianças largadas, e essa falta de consciência de paternidade, né? Muitas crises entre pais e filhos, brigas, discussões, rompimento de relacionamento por completo, o conceito de múltiplos parceiros, o sexo seguro, né? A homoafetividade, que eu lembro que na minha época de escola já era um tema que pingava e já era um pouco diferente, assim, uns olhares diferentes. Hoje é extremamente popularizado a homoafetividade, que tem se implantado como ideologia de gênero agora, né, no sentido de trazer isso também para as crianças. Esse mundo de consumismo extremo, então ter, e essa sede insaciável de ter e ter mais e ter mais. E isso está nas nossas crianças, né? E às vezes é um padrão dos pais, ou talvez não seja na vida dos pais diretamente, mas a ânsia do pai ver o filho feliz, ele vai dando e vai dando e vai dando. Talvez os pais sejam até uma vida moderada, mas o filho tem tanto. Tipo assim, o armário do filho é mais do que o armário dos pais juntos, entendeu? Espaço de brinquedo toma toda a casa porque não tem mais onde colocar brinquedo. Então, aquela coisa de excesso, né? Eu nem tô falando de alimentação aqui também. Mas a valorização da estética é muito mais forte do que a valorização do ser, do saber. Isso se intensificou demais com as redes sociais, demais. A erotização infantil também se fortaleceu com as redes sociais, então as crianças têm acesso a tudo isso, é dancinha, TikTok, é tudo isso, e a criança estabelece aquilo como um padrão bacana, é legal, é interessante, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, né? O relativismo da pedofilia é um assunto extremamente sério a ser trabalhado, é uma realidade terrível, terrível, e a gente não fala disso com tanta frequência, a gente tem que falar muito disso. As linhas de feminismo, o próprio machismo, relacionamentos abusivos. Eu achei aqui 3 conceitos, né, nessa busca, que eu falei, cara, é a definição do que a gente está vivendo nesses dias. É literalmente a definição do que a gente está vivendo. Então, presta atenção. A ditadura do relativismo, né? O que é isso? É a ideia central. A ideia central é a ausência da verdade absoluta. Então, se não há uma verdade absoluta, tudo é aceito, né? O que você tem para me propor, eu vou analisar,
eu vou entender que é um novo ponto de vista, e isso anula qualquer ponto de vista que defende a verdade. Não há uma verdade absoluta, né? O que é verdade para mim não é verdade para você. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que eu posso não concordar com o relativismo e eu seria aceita porque eu não concordo, mas não faz sentido. Entende? Não faz sentido no seu próprio conceito. A outra definição é o utilitarismo. Não sei se você já ouviu, mas com certeza você vai identificar práticas. É a doutrina que avalia a moral e diz o seguinte: o que é certo e o que é errado? O que é certo é o que te faz feliz. O que é errado é o que te faz sofrer e o que te faz sentir dor. Então, eles avaliam o que é certo e o que é errado de acordo com o fruto daquilo, de acordo com o resultado daquilo. Isso é totalmente antibíblico. Aonde que está a mensagem de Jesus que você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Né? Então as pessoas estão em prol dessa felicidade coletiva, desse bem-estar coletivo. E o hedonismo, que eu acho que é mais conhecido, que é a busca do prazer como a finalidade da vida humana. E isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque esse é o mundo que nós vivemos e esse vezes 10, vezes 100 é o mundo que os nossos filhos vão enfrentar na adolescência e na vida adulta. Então, isso é extremamente sério. Tudo isso que eu falei, o que ele resulta, né? Na desagregação da família. Então, eles querem minar a maternidade, a família, e tudo aquilo que Deus estabeleceu, né? Como no princípio. E eu quero concluir essa parte aqui falando para o mundo que eu quero descer. Na verdade, eu quero subir. Falando dessa conclusão aqui. Vou colocar aqui para vocês, espera aí. Em nome da liberdade, estabeleceu-se a cultura do prazer. O que é isso? O mundo está preso nas coisas que sente, né? A cultura do prazer, ela é mais forte, ela é mais viva, ela faz mais sentido e é uma busca incessante por prazer, né? Então, fechando o cenário, né? Falamos aqui do cenário em que estamos. Vamos falar um pouquinho agora nadando contra a maré, né? Eu, nessa caminhada, eu tive a oportunidade de receber de duas pessoas muito especiais, não sei se ela está aqui agora, mas ela faz parte dessa construção, que é o Rafa, o próprio Rafa, meu marido. Ele, na África, fez um curso e eu participei. Foi a primeira vez que eu comecei a absorver esse conhecimento. Foi imersivo, foi com uma casa missionária que nós tínhamos lá, pessoas que eu amo de paixão, meu Deus. E esse conhecimento começou a entrar. Quando eu conheci a Fabi Scaglione, Fabi, te amamos, isso entrou com mais fundamento, com mais clareza, e eu participo da rede dela e quero poder indicá-la e vocês se conectarem com ela também, porque esses princípios mudam a vida, tá? Então, bora lá entender um pouquinho deles. Qual que é o processo de formação de crença nas crianças de 0 a 7 anos? Eu estou falando isso, gente, é uma construção. Quero que vocês prestem atenção. A gente falou aqui do cenário em que nós estamos como mundo. E agora a gente está indo sobre a formação de crença. Vocês estão comigo? Bora lá, então. O que são crenças, né? Elas são as programações neurais que sustentam todos os nossos comportamentos e, consequentemente, resultados. Então, o nosso cérebro, ele tem programações neurais, né? Que são, eu não vou saber explicar tecnicamente, mas é quando ele conecta mensagens e passa a estabelecer uma crença, né? Todos nós, seres humanos, temos crenças. Elas são positivas,
negativas, ela é sobre como eu me enxergo e como enxergo as pessoas, o mundo. É essa visão de si e do mundo. Todos nós temos crenças. Repete aí onde você está. Eu tenho muitas crenças, positivas e negativas, certo? O que são essas crenças? É o que define a nossa concepção sobre eu sou feliz, eu sou legal, eu não sou inteligente. Eu faço, eu não faço, eu tenho, eu consigo, eu não sou capaz, eu sou incapaz de fazer isso. Eu mereço, não, eu não mereço. Eu me responsabilizo por isso, não, isso não é comigo. Então, tudo isso ele é formado dentro de nós. Essas crenças são formadas quando? Olhem aqui comigo, elas são formadas de 0 a 7 anos. E elas são consolidadas dos 12 aos 14. Uau! Então, todo aquele padrão que você tem, né, de crença, ele foi estabelecido na tua infância. De 0 a 7 anos. E ainda foi fundamentado ali na tua adolescência, né? Como se estabeleceu? Através de cada microexperiência vivenciada. Através de quem, gente? Através do pai e através da mãe. Ou da ausência do pai e da ausência da mãe. Então, isso é tão profundo da gente entender, tão revelador, por quê? Porque quando a gente começa a ter esse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender, e não é um tom de julgar os nossos pais, né? Ai, minha mãe fez isso, então por isso que eu me sinto assim sempre. Sim, isso é uma questão de identificar, mas muitas vezes é por excesso de amor, é por excesso de cuidado, né? Muitas vezes não é pensando em errar, né? Porque ela também tinha as crenças dela estabelecidas, e como mãe a gente manifesta as nossas crenças. Como pai, nós manifestamos a nossa crença. Então, e é muito interessante, porque essas marcas vêm da postura, da vivência, dos fatos vivenciados com pai e mãe, e em quantidade e em qualidade de tempo. Então, se aquilo se repetiu muitas vezes, aquela crença vai estar muito mais forte dentro de você. Enfim, depois de formada, estou trazendo assim um resumo para vocês. Depois de formada essas crenças, não é possível mais apagá-las. Somente em 2 situações, né? Na verdade, 3. Ou impacto emocional, ou repetição diária. O nosso cérebro funciona dessa forma. Você quer transformar uma crença, mudar, estabelecer uma nova crença? Você vai precisar ou de um forte impacto emocional, ou de muitas repetições e diárias. Não é repetiu 70 dias e mudei minha crença. Não, é para sempre, você vai ter que repetir para aquela crença permanecer em você. E isso é muito interessante. Ou o próprio AVC, né? O próprio AVC seria uma forma de apagar as crenças que a gente... Mas não é o caso aqui. A gente está trazendo esse cenário do quão importante é a formação de crença e o papel do pai e da mãe nesse processo, né? Então, vamos lá. Aqui tem na última linha aí que eu coloquei em verdinho, tá? Esse processo natural da formação de crença. Então, tem a comunicação. O que é a comunicação? É o evento em si, é o acontecimento em si, é a experiência em si, é o que o meu pai comunicou, é o que minha mãe comunicou, e é como eu comunico também aquele evento. E aquilo me gera um pensamento, me gera um sentimento, e o sentimento embasa a crença. Uau! Eu quero encerrar aqui essa parte falando o seguinte: o que me sacudiu, né? Me sacudiu quando eu lembro daquelas confissões que eu recebi em 2015 e eu entendo quantas marcas aquelas crianças, aqueles adultos receberam quando crianças. E quais são as crenças que elas tiveram com isso? A rejeição, né? Não se sentir merecedor de ter coisas, né? Se sentir
solitário, eu não sei quais são exatamente, todos nós temos as negativas, mas a questão se eu tenho muitas marcas negativas, isso vai refletir nos meus resultados. E se eu tenho mais marcas positivas, isso também vai refletir nos meus resultados, né? Mas o que eu queria trazer assim de foco quais as marcas que você tem trazido para os teus filhos? Você, né, que tem um filho de 0 a 7 anos, quais são as marcas? O que, que ele entende do mundo? O que, que ele entende de Deus? O que, que ele entende da igreja? O que, que ele entende da família? O que, que ele entende sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre diversão? A gente vai estabelecendo padrões ou de abundância ou de escassez, ou de medo ou de coragem. Nós vamos estabelecendo. E acho que todo pai lá na maternidade já deveria ter esse cursinho, né? De saber isso, porque como a gente não sabe isso, gente? Então isso foi muito revelador para mim, né? É isso, você pai e mãe, você tem um poder sobre o teu filho, Deus te confiou isso e ele fez o cérebro da criança dessa forma e ele confia em nós pais para trazermos registro. O que eu me movi nesse entendimento todo foi, por exemplo, vou botar a Elo aqui comigo. Nós, né, temos, vamos usar assim, o mesmo padrão de educação, não um padrão em detalhes, mas assim, um padrão de educação cristã. Crescemos no ambiente de igreja, sempre servimos, sempre fomos muito preservadas nos ambientes, nas palavras, né? Não que é um mundo perfeito, gente, mas a nossa natureza, as nossas crenças, elas seguiram uma tendência. Porque se eu tenho mais marcas positivas, principalmente com o Senhor, a respeito de quem é Deus, né? Quem é Pai, a minha tendência. Eu tenho marcas negativas? Lógico que eu tenho. Eu tenho crenças negativas? Lógico que eu tenho. Mas eu trabalhar poucas crenças negativas é muito mais fácil do que trabalhar uma imensidão de crenças negativas. Então, por que eu estou falando isso? Porque o cenário que estava aqui. Mas é sobre essa tendência. Entende como? Por que o nome foi Nadando contra a Maré? A pessoa que se sente rejeitada ou medrosa, ela depois dos 15 anos, a tendência natural dela é se sentir rejeitada. A tendência natural dela é estar num ambiente e achar que foi discriminada, a rejeição vem, porque a crença está ali. Aí ela, enfim, a palavra, ela entende o autoconhecimento, até a busca pelo autoconhecimento, ela entende que ela pode reprogramar aquilo. E ela fala, não, eu não sou rejeitada. Isso é um padrão que veio da minha infância, mas hoje eu entendo outras coisas, hoje eu conheço o Senhor. Então eu sei que eu sou amada por Deus, eu sei que eu sou amada pelas pessoas. Eu começo a entender que aquilo é um padrão, mas aquilo repetidamente você vai ter que se afirmar. Eu sou amada, eu sou amada. Se um momento você relaxar, você vai se sentir rejeitado. Então, isso é tão profundo, é tão sério, porque é nadar contra a maré. Eu tenho que o tempo todo reafirmar a palavra, reafirmar os momentos críticos, tal, aquilo que eu sou em Deus, porque a minha tendência é me sentir o contrário. É aquela crença falar mais alto. Vocês estão entendendo, pessoal? Comentem aí. Então, isso foi tão forte para mim, assim, porque eu falei, uau, imagina, e é por isso que a gente está aqui, pais. Imagina uma geração com pais com essa consciência que vão promover marcas, eventos, né, e vão intencionalmente gerar eventos com seu filho para que se estabeleçam crenças positivas, crenças sobre Deus, crenças. Quando vier os momentos difíceis ali na vida adulta, essa pessoa ela vai ter momentos de conflitos. A natureza dela vai se sentir amada, é ter coragem, é se arriscar, é enfrentar.
e tantas outras coisas, né? Saber que ela é capaz. Então eu comecei a ser despertada, falei, uau! Imagina uma geração de pais entendendo isso. Porque, sinceramente, gente, a minha geração, assim, Elô é mais nova, mas a minha geração é uma geração altamente em crise, assim, de altos e baixos, e o baixo é baixo mesmo, e não quer levantar. E eu comecei a sonhar em Deus, assim, uma geração de pais que vão intencionalmente, vão entender isso no espírito, intencionalmente vão gerar filhos com crenças positivas para que seja fluido o mover de Deus na vida deles, as conquistas que eles vão ter e etc. Beleza? Comentem aí, eu quero ver o comentário de vocês. A Mica colocou aqui, muito claro. Tia, te amo. Ó, a Lica de Portugal também. Amém, isso aí. A Fê. Muito interessante. É isso aí. Bom, então entendemos o cenário 2, né? Primeiro cenário, segundo, como se firmam as crenças e o papel do pai aí nesse cenário. Vamos para o terceiro e último ponto que eu tenho aqui para trazer para vocês. Gente, eu sei que eu estou me alongando. Vocês querem que eu seja mais rápida? Porque, assim, é muita coisa acumulada de Deus, eu não, não quero mais segurar nada. Eu prefiro que fique bem explicado e a gente flua aqui no Senhor e vai ser bom demais. Ó, a parte mal explicada do homem tripartido. Então, vamos falar um pouquinho de, agora, uma perspectiva bíblica, né? Sobre como o Senhor nos fez. A gente falou ali agora há pouco sobre a neurociência, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva bíblica de como fomos feitos pelo Senhor, espírito, alma e corpo, e o que isso tem a ver com seu filho. Bom, isso é fácil de entender, porque eu acho que todo cristão acaba passando por esses pontos, né? Então, o corpo é o mais óbvio para todos nós, é o nosso físico, né? É a nossa carcaça, é aquilo que o Senhor nos formou no ventre das nossas mães, e nós sabemos que vai para o pó da terra, se não formos arrebatados. Mas vai para o pó da terra, então é isso que tem começo, meio e fim, né? Nascemos envelhecendo, então esse é o corpo, né? Não tem segredo. A alma também é conhecida de muitos, né? O que é a alma? A alma são os pensamentos, a própria mente, né? Que ela foi feita por Deus para conhecermos a Deus e seu plano. Então, aqui eu coloquei algumas referências bíblicas, para quem quiser se aprofundar, né? São os nossos sentimentos. Então, para que eles foram feitos? Para amarmos a Deus e a sua palavra, e ali tá as referências também bíblicas. E as nossas vontades, os nossos desejos. Que para que o Senhor nos deu? Para escolhermos a Ele. É tão louco, Deus nos deu o direito de escolhermos a Ele. Então, essa é a nossa alma, pensamentos, sentimentos e vontades. O mundo só conhece isso. Tanto que eles falam, se entrega de corpo e alma. Quem já ouviu essa expressão? Se entrega, eu me entreguei de corpo e alma, porque eles têm essa perspectiva do corpo e da alma. Isso é notório por todos, né? O que é pensamento, o que é sentimento, o que são vontades. Isso é notado por todos. E o espírito, né? O que é o espírito? Eu sempre aprendi de forma objetiva que é a parte que se conecta com Deus. Mas na nossa caminhada na África, nós tivemos mestres na palavra assim que nos acrescentou essa porção. Irmão Evilásio, Lu, eu amo vocês têm parte nisso. Sobre o que é consciência, o que é as expressões do espírito, né? O que seria as expressões biblicamente falando do espírito? É consciência, que é saber discernir o certo do errado, e aí tem as referências. É a comunhão, que é contatar, adorar e servir a Deus. E intuição, né? Que eu particularmente gosto de falar direção, porque às vezes intuição as pessoas entendem, cada um tem a sua própria interpretação e é perigoso, porque eu acho que é intuição e é o meu sentimento, então eu já misturei com a alma.
Então, vamos tratar aqui com a palavra direção. A direção que Deus te dá, que ela é independente do que você sente. A intuição, que seria o sentir ou ter conhecimento íntimo direto com Deus. Por que é importante a gente entender isso, gente? E aí eu quero fazer uma fusão desses 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Porque quando a gente consegue entender que nós somos um espírito, que temos uma alma dentro de um corpo, nós entendemos que essa ordem muda todas as coisas, né? Então, o que é essa consciência? A consciência é a palavra de Deus, é a nossa verdade absoluta. A consciência é aquilo que Deus nos fala e não muda. Então, o que é a consciência? Eu tenho que ter consciência do quê? Da palavra, da promessa e do espírito. O que vem disso, eu tenho que estabelecer. Então, por exemplo, eu não quero orar. Eu não quero orar é o quê, gente? Escrevem aí para eu ver se vocês estão entendendo a aula. Eu não quero orar. O que é eu não quero orar? Qual parte que eu estou manifestando aqui em frase para vocês? Uau, a Adri está falando um monte de coisa aqui. Depois eu vou ver tudo. Eu não quero orar. É alma. É aqui, lembra, gente? Vontades. Eu não quero orar, é minha vontade. Ok, mas eu tenho consciência. Aqui a Mica respondeu. Certa resposta, Milena. Eu tenho consciência de que eu devo orar. Porque a palavra me ordena isso e eu tenho consciência que eu devo. Da mesma forma que eu não quero me exercitar, eu tenho consciência que eu preciso. Da mesma forma que muitas vezes a nossa tendência humana é não querer certas coisas, mas nós temos consciência que a palavra nos manda. Perdoar, por exemplo. Né? Então, isso é muito incrível, porque o Bispo Christian aqui. Ai, Bispo, eu vou avaliar o que você responder, é lógico que você está certo. Te amo. Então, a alma, eu tenho que saber, ter essa consciência é totalmente libertador. Porque as pessoas estão presas na alma. A humanidade está presa na alma. Em segundo lugar, espírito, a expressão do espírito é a comunhão. Então, o que eu entendo como comunhão? É o meu tempo com Deus, em que o Senhor fala comigo, em que eu o adoro, em que eu o contemplo, em que Ele fala comigo, e comunhão também com outros irmãos que estão no mesmo alinhamento em Deus. Essa comunhão vai produzir o que em mim, gente? O terceiro ponto, que é a direção. Então, a comunhão, eu tenho consciência, eu busco a Deus, eu tenho comunhão com Ele, com irmãos alinhado com Ele, com o Senhor, e eu recebo direções. Quando eu passo a ter essa diferenciação de espírito e alma, eu consigo sair dos meus conflitos e falar, estou na alma. Minha alma está posta na verdade, a gente nunca deixa de ter uma alma, né, gente? Vamos lá. A Bíblia nos fala que a nossa alma, ela deve, né, produzir sentimentos bons, né? Eu não lembro exatamente qual é o versículo, Lola. Filipenses 2? Que fala tudo que for bom, de boa fama. Filipenses 4, fala aqui, peraí. Fala. Filipenses 4:8. Abre aí para mim, para a gente ler. Você lê para mim, Lola. Que é bom, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Quem quer ter uma filha dessa? É isso que a gente vai te ensinar. Gente, é muito sério tudo isso. Porque tudo isso que ela falou é alma, mas são sentimentos, são frutos bons do espírito, manifesto do espírito na alma. Então, o que muda aqui nesse cenário que a gente falou aqui? O que muda é que quando eu ativo o meu espírito, a consciência, e eu intencionalmente busco as práticas do espírito, a minha alma está posta na natureza divina. Então, ela vai refletir como um espelho, o que é bom. Mas se a minha alma, e todos nós temos esse momento, está posta na natureza terrena, nós vamos ficar com raiva, com depressão, com medo, enraizados nisso. E qual que é a questão? A questão é discernir. Peraí, eu estou sentindo isso, mas para encerrar,
o que eu quero falar para vocês é essa parte aqui, ó. Você não é o que você pensa. Prestem muita atenção, gente. Essa era a mensagem do meu coração para a humanidade. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você não é o que você deseja. Você é um espírito. Você não é a tua alma, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. A alma, ela deve ser um reflexo do governo do nosso espírito. Então, isso é tão tremendo, assim, porque essa é a resposta no grupo, né? Semana a semana, todos os dias, a gente foi colocando ali as bizarrices que estão aí no mundo, a gente foi colocando as loucuras de notícias que estão aparecendo. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está presa na cultura do prazer. A humanidade está presa na alma. Eles acreditam que eles são o que eles sentem e alguém precisa declarar isso para eles. Eles não são o que eles sentem. Nós não somos o que nós sentimos. As crianças não são o que elas sentem. Porque se todos nós dermos vazão ao que nós sentimos, o mundo vai ser destruído. O Senhor nos convida pela cruz renunciarmos. A renúncia é a marca do reino. E as pessoas não querem carregar cruz na nossa geração. As pessoas não querem, elas querem se acomodarem, elas querem bem-estar, elas querem felicidade. Me fala onde na Bíblia fala que você vai ser feliz. A Bíblia não produz uma promessa de bem-estar e dessa busca do prazer. A Bíblia, ela nos promove o plano eterno de Deus e que envolve a renúncia dos nossos desejos terrenos. Todos nós vamos lidar com isso. Não significa que eu e Elô tivemos uma educação cristã linda, maravilhosa e preservada. Eu agradeço a Deus por isso. E eu sei que ela também. Que nós estamos isentos de entrar numa bolha e acreditar que eu sou o que eu sinto. Sabe por que a pessoa está presa num quarto de depressão? Porque ela acredita que ela é o que ela sente. Sabe por que uma pessoa deseja se suicidar? Porque ela acredita que ela é o que ela sente, o que ela sente já está insuportável. Sabe por que a pessoa acredita que ela não é o sexo que Deus a criou, o gênero masculino e feminino que Deus a fez? Porque ela acredita que o que ela sente é o que ela é a identidade dela. O que você sente não é a sua identidade. E isso é duro de ouvir, porque eu sei que quem tem tentações e desejos homoafetivos sofrem com isso, mas essa é a mensagem de Deus. A gente não vai poder, numa geração, falar o que é aceitável para a alegria das pessoas. A palavra é clara. O desejo pode vir para ti dominá-lo. Então, o que você sente, muitas vezes, vai precisar ser dominado. Então, eu tenho algumas referências sobre esse assunto, que a gente pode até fazer depois um fórum só sobre esse assunto, assim. Mas as tentações, a atração, ela não é o pecado. Mas você dá vazão e dá voz ao que você está sentindo, é aí que está o pecado. Porque uma coisa é eu sentir atração, outra coisa é eu intensificar esse desejo, que se torna uma cobiça. Então, quando Jesus fala, você que é homem, se você se deitar com... A lei falava, se você se deitar contra a mulher, você está em adultério, eu te digo, se você imaginar, você já está em pecado. O que é isso? Homens, vocês me entendem, eu falo de tanto assunto, né, com liberdade, assim, porque eu e o Rafa há muito tempo a gente fala com casais sobre pornografia e tal. Homens, passa uma mulher na rua, há o desejo, há a atração. É nato da nossa carne. Mas o que você faz no segundo seguinte
é o que vai determinar se você está em pecado ou não. Porque o desejo não é o pecado, mas você, aonde você está colocando o teu desejo, a intensidade que você está dando para ele, é aí que vai se manifestar o pecado. Então, isso é muito louco. É muito sério. Porque às vezes as pessoas estão com desejos há anos e elas estão colocando o desejo no trono da sua vida. E quando senta no trono da tua vida, não tem espaço para Jesus reinar. Não tem espaço para Jesus reinar. Então, Elô, eu quero te passar a palavra sobre, em cima disso, sabe? As pessoas estão presas em todos os dilemas que você pode imaginar, que você já viveu, que você viverá nessa vida, é um conflito na alma. O que você deve fazer? Você tem que identificar esse fruto e falar: o que eu estou sentindo é um fruto da natureza, é minha alma posta na natureza terrena. Então eu vou reverter. Eu quero reverter? Não. Eu reverto porque eu tenho consciência que eu preciso reverter. É só assim que a gente vai começar a mudar o jogo. E aí imagina uma geração de pais que vão começar a ensinar os seus filhos sobre isso. E é aí que eu passo a bola para a Elô. Muito poderoso isso que a Pi compartilhou, gente, porque é de fato o que transforma a nossa vida, colocar o espírito no centro. Segundo Tessalonicenses vai dizer que o Espírito santifique o vosso espírito, alma e corpo. Então é nessa ordem, o espírito, a alma e o corpo. Isso é muito poderoso. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o que a Pris disse sobre 0 a 7 anos, é exatamente essa fase, que na psicologia, na pedagogia, é chamado de primeira infância. Esse período da primeira infância é o período como se a criança fosse uma argila mole ainda, o cérebro dela, as emoções dela, tudo aquilo ali é tão fácil de tanto uma argila, um barro, alguma coisa assim, você já tocou? Quando você toca, a sua impressão fica. Então, quando você realiza um toque na vida daquela criança de uma forma santa, primeiro de tudo, uma forma santa, uma forma amorosa, você imprime aquela crença, você imprime aquela digital, aquela essência daquela emoção sobre a vida dela. A mesma coisa vale para as coisas ruins. Então, eu acredito que, tendo pais conscientes da importância e do valor de uma boa impressão do 0 aos 7 anos, isso transforma uma geração inteira, isso transforma uma vida inteira. Pode passar, Pri, por favor. O perigo das tentativas. Nós vemos hoje várias alternativas de educação, várias alternativas de abordagem. Eu sou de uma educação tradicional. Eu fui criada numa educação tradicional, colégios tradicionais. Tradicional no quesito que eu digo, tradicional no sentido bom. O tradicional e o clássico ficou tão pejorativo nos últimos tempos, porque tudo aquilo que remete à tradição, que remete a algo padronizado, que remete a algo organizado, na nossa geração hedonista, totalmente dominada pelas vontades, ficou o quê? Isso é errado. Isso é, eu quero que afaste isso de mim. Mas aí nós temos o contraponto da disciplina positiva, da educação positiva, que ela traz uma vida sem tradição. Ela prega uma vida sem o não, ela prega uma vida com muitas coisas no sentido valoroso da coisa. Por exemplo, o respeito mútuo, a escuta ativa para a criança, a dedicação a entender o que ela está querendo dizer. Isso tudo é válido, isso é perfeito, isso é lindo, isso é bíblico. Nós vemos essas características no Senhor Jesus. Mas os contrapontos, os extremos, tanto da tradicional que barra ali um autoritarismo, tanto quanto a disciplina positiva, a educação, até às vezes o fato de tentarmos excluir a disciplina no sentido de correção da coisa,
Isso também é um extremo. Então, eu creio que o Senhor ele tem um equilíbrio das perfeitas disciplinas que nós encontramos nele. Nós encontramos a disciplina materna e paterna perfeita na paternidade de Deus. Nós encontramos a disciplina perfeita entre os irmãos na irmandade de Jesus. Nós descobrimos o consolo que nós podemos oferecer àquela criança num momento de frustração, num momento de dor, num momento de queda, com o Espírito Santo. Então, todos os extremos não são bons, os extremos não são valorizados da forma que o equilíbrio traz para nós. O equilíbrio dentro da palavra de Deus. Você baseando aquela criança, olha, meu filho, você está frustrado nesse momento, a sua alma, você está sentindo algo frustrante. Mas você pode dominar isso, você pode se acalmar, você pode dominar a sua raiva, você pode sentar um pouquinho e respirar e depois a gente conversa. Isso tudo, esse tipo de conduta de disciplina, nós encontramos em Deus Pai. Então, os extremos da tradicional e o extremo da positiva seria o liberalismo e da tradicional seria o autoritarismo. Em Cristo, em Jesus, nas Escrituras, nós encontramos o padrão perfeito de disciplina e de educação. Nós não precisamos ali de tentativas de manejar aquilo que são filosofias, aquilo que são métodos que são paliativos para aquilo que é necessário na nossa geração. O jeito persistente de Deus. O jeito persistente de Deus é muito lindo, porque como a Pri estava falando, é o jeito que Deus nos persegue, que Deus persegue com misericórdia, de insistência, a convicção que ele traz ao coração do pai e da mãe de que você deve insistir na disciplina bíblica, porque terão frutos, terão resultados bem eficientes a longo prazo. Por que nós chamamos aqui de persistência de Deus? Porque a educação, segundo a Bíblia, ela é de encucar. Encucar, você planta e depois você rega todos os dias. Você rega 1, rega 2, rega 3, rega 1000, rega 1.000.000 de vezes aquilo que é a verdade das Escrituras. Então, a Pista vai dizendo ali sobre a questão das crenças limitantes que são determinadas do 0 aos 7 anos. O que essa criança tiver impresso no espírito dela vai passar para a alma dela e vai passar para o corpo dela. Se você observar bem crianças e adolescentes e jovens adultos e idosos, todas as fases da vida de pessoas rejeitadas, você vai ver que elas têm um espírito de rejeição, um sentimento de rejeição e uma postura de rejeição. Porque aquilo que está no espírito dela passou para a alma dela e refletiu no corpo dela. Então, tudo aquilo que vai ser impresso, papai, mamãe, educador, você que está aqui se dedicando nesse momento, o seu trabalho não é vão no Senhor. Persista. Assim como Deus nos persegue, Deus nos insiste todos os dias, permaneça insistindo naquilo que está na Escritura. Permaneça insistindo em impressões profundas das Escrituras, impressões profundas do seu amor para com o seu filho, para com a sua filha, impressões profundas de identidade do 0 aos 7 anos. Não que você que é pai de filhos mais velhos, você tenha perdido tudo. Não, mas o seu trabalho agora é de volta, o seu trabalho é de retorno. Vamos supor que você imprimiu por um deslize, pelo pecado. Você imprimiu uma característica de rejeição no seu filho. Agora, o seu trabalho é de reversão. Filho, você não é isso. Você é isso. Você é isso. Você é isso. É de reafirmação. Então, eu creio que o Senhor está preparando esse tempo, o Senhor está preparando esse momento, assim como Esther, para que nos levantemos para um tempo como esse. Quem sabe não foi o Senhor que te trouxe aqui nessa hora, para que num tempo como esse você se levante para governar novamente a disciplina na vida dos seus filhos. E aqui eu termino. Maravilhosa. Amém. Amém. Olha, eu sou muito edificada pela vida de Elô. Gente, deixa eu ver se a gente tem mais...
quero agradecer aqui a todos vocês que ficaram até agora. Muito obrigada, gente. Tudo isso que a Elô trouxe de exemplo, sabe? A Mica está falando que nós somos necessárias, amém. Todos nós para o reino. A Fê falando de resgatar a essência do Senhor. Deixa eu só ver aqui, Elô, tinha uns comentários da Andressa. Sim, ela estava falando do ponto de ensinar a criança no caminho. Isso, quando se tem marcas, experiências com Deus, ele te transforma um ponto de não tem, que não tem como ser como era antes. Então, nós, pais, devemos proporcionar essa ponte da criança conhecer a Deus, criar um relacionamento com ele. Quando ele crescer, ele já estará marcado. E apesar das experiências de vida durante o seu caminho. Amém. Elô, eu queria bater assim contigo só uma questão, né? Quando a gente, e eu aprendi isso também um pouco com você, entende um pouquinho da questão do cérebro da criança, a gente entende que as crianças elas são movidas pelas emoções, né? Então acaba sendo um dilema do que a gente falou aqui. Porque se elas são movidas pelas emoções e nós não somos as emoções, como é que se dá isso, né? É complicado, mas é muito natural, porque a criança do 0 aos 7 anos, a parte do cérebro dela, da razão, é muito recente, não está completamente formado. Vai ali se formar completamente ali nos 21 anos. Então, eu tô recém-formada. A questão das emoções são muito limpas. Tanto é que você vê quando uma criança ela é tocada pelo Espírito Santo, ela chora, ela se derrama, porque para ela é muito limpo, não tem um filtro, não tem um filtro da razão. Sim. Só que emoções, nós podemos ter emoções no espírito. Sim. Então, já que ela tem 100% emoção até os 0 a 7 anos, ela pode ter um acesso de raiva. Então, ela pode ter 100% das emoções infiltradas pelo pecado. Sim. Então, você traz ela para o quê? Para o espírito. Meu filho, isso é pecado. Você está fazendo, isso não é bom para você, isso não é bom para quem está perto de você. Mas Jesus pode. Aí você entra. Você cria uma ocasião de rendição a Jesus. Sim. Você cria, você proporciona, assim como a Andresa falou, você proporciona. O senhor falou muito isso comigo ontem. Você tem que criar momentos. Então você pega a criança, Deus criou um momento entre você e o Isra. Olha, papai e mamãe, ó, ele criou, ele fez aquele momento, porque ele era 100% emoção. Você viu que ele chorou depois. Sim. Porque para ele não faz sentido, porque não tem a razão formada ainda. Sim. Por que a criança põe o dedo na tomada? Porque ela não tem razão. Você pode explicar milhões de vezes que ela vai levar um choque, ela pode morrer. Para ela não faz sentido. Não é significativo, não faz sentido porque não tem razão. Eu vou morrer, morrer. Morrer é tão abstrato. A razão é muito abstrata. Então, usar dessa questão das emoções para conduzir até o espírito. Amém, amém. E eu ganho também esse entendimento de que a nossa vida infantil, ela representa a nossa fase de vida de filhos imaturos, né? Assim como a criança tem um cérebro desenvolvido e depois ela desenvolve a razão, nós, como filhos espirituais, temos que passar para a maturidade, né? Não podemos ser movidos pelas nossas emoções. Então, só queria trazer aqui um comentário. Achei bem interessante que a Ana comentou aqui para a gente falar. Ai, cadê? Não tem tempo para um resgate? Boa pergunta. Nunca. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo. Agora, se ela está dizendo referente após os 7 anos, exatamente o resgate é a palavra. Porque você vai ter que resgatar aquilo que foi perdido. A mulher da dracma perdida, quando ela perdeu, ela falou, amigas, venham celebrar comigo quando ela encontrou, mas também precisou da ajuda. Ela acendeu a luz, varreu a casa, levantou tudo. Imagina ela arregaçando as mangas, porque se você perdeu algo, agora é a hora de você resgatar.
Amém. Essa é a palavra. Não tem tempo perdido. Nós temos, graças ao sangue de Jesus, nós temos graça sobre graça, misericórdia renovada toda manhã. Sempre é tempo de resgatar. Amém. É isso mesmo. Ana, se você está falando referente a filhos que já são grandes, eu não sei exatamente o que você tá Depois colocando. manda uma mensagem pra gente. A obra redentora de Jesus, ela nos alcançou em muitos de nós aqui depois de adultos. Uhum. Então, é lógico que há um resgate. Mas o que a gente quis enfatizar aqui, o quão importante é hoje para pais cristãos já fundamentar os seus filhos da forma correta e como isso vai refletir numa geração inteira, né? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem muitos comentários. Isso é muito maravilhoso, ensinar sobre Jesus nesses momentos, a persistência, a chave na vida das crianças. Sim, amém. Gente, acho que tudo isso era o que a gente queria compartilhar aqui. Eu deixo o nosso muito Muito obrigada obrigada, por vocês gente. que estiveram aqui com a gente ao vivo, nossa primeira apresentação online, né? Nossa estreia. Obrigada pelo carinho, pela presença. Muito obrigada, gente. Ah, tem um